Fala aí, tudo certinho? Estamos aqui em mais uma véspera de provas. Vim trazer algumas dicas para a prova da SpaceX dessa vez. Vamos falar de algumas questões clássicas. Lembra que a SpaceX com frequência repete questão, às vezes de um ano para o outro, às vezes de 2 anos anteriores, às vezes de um concurso correlato, até do IME Objetivo ela já repetiu. Então, isso tudo é passível de acontecer. E aí eu escolhi 5 temáticas, 5 tipos de problema para a gente poder discutir ao longo desse vídeo. Não quero fazer nada muito longo, até porque, como estamos na véspera, a ideia não é fazer uma maratona de matemática que vai durar 8 horas. Besteira isso. Vamos focar aqui. Vamos lá. A nossa primeira dica vai ser sobre soma 2 a 2. Cara, isso aí aparece dos jeitos mais diversos possíveis. Pode ver que essa questão começa num contexto de geometria plana, talvez uma característica de trigonometria, tem nada a ver, mas ela começa num contexto que não tem nada a ver, a priori, com sistemas. Dá uma olhada comigo. Ele fala assim, ó, em um treinamento da arma de artilharia, existem 3 canhões, A, B e C. Cada canhão, de acordo com seu modelo, tem um raio de alcance diferente. E os três têm capacidade de giro de 360 graus. Sabendo que as distâncias entre A e B é 9, entre B e C é 8, entre A e C é 6, ele essencialmente forma um triângulo ali. Determine em quilômetros quadrados a área total que está protegida por esses 3 canhões, admitindo que os círculos, o círculo de que ele consegue atingir, né, são tangentes entre si. Olha só, se você faz o desenho, inclusive fica a dica, tá? A dica dentro da dica. Essa situação de circunferências uma dentro não, uma tangente à outra, é muito comum na prova da SpaceX, especialmente em questões efetivamente de geometria, tá? Então ele falou que os tamanhos são diferentes, por isso que eu desenhei uma circunferência de cada tamanho, e ele disse que as três são tangentes entre si. Eu vou dizer que essa daqui é a A, essa daqui vai ser a B, e essa daqui vai ser a C, tudo bem? Cara, quando você liga os pontos, ele deu essas distâncias. E aí, quando você traz para o mundo da geometria plana, né, para a interpretação, o que, que significa as três circunferências estarem tangentes entre si, etc., eu vou dizer que esse cara aqui é o RA. Opa, esse não é o RA, esse é o RB. Esse do outro lado é o RA. Não precisa ser R, né? Eu posso chamar de A, B, aqui fica B. Esse é C, aqui é A também. Certo? Qual foi a informação que ele deu? Olha a construção. Isso não tem nada a ver com a dica ainda. Ela veio disfarçada, ok? Eu até deixei o gabarito aqui sem querer. Era pra eu ter tirado, agora que eu percebi. Mas, enfim, a gente vai descobrir a letra D de qualquer forma. Ele fala que a distância do A pro B é 9 quilômetros. Ele fala que a distância, deixa eu melhorar essa letra aqui, de B para C é 8 quilômetros. E além disso, ele fala que a distância de A para C é de 6 quilômetros. Tudo bem. Qual é a dica aqui? O desavisado, ele vai olhar para esse sistema, 3 equações, 3 incógnitas, isola uma, substitui na outra, se vira. Vai dar certo, não vai dar errado não. Só que numa dessas tu pode dar uma embananada ali, se perder um pouco no meio do caminho, demorar mais do que deveria, em outras palavras. Então essa dica é para você conseguir fazer uma situação como essa de pode ser soma 2 a 2, soma 3 a 3. A ideia é que se você tiver n variáveis, você vai ter a soma de n-1 em n-1. Então, se fossem 4 variáveis, você teria a soma 3 a 3. Se fossem 5 variáveis, você teria a soma 4 a 4. Como são apenas 3 variáveis, o que a gente tem são todas as somas 2 a 2. É essa a ideia, essa é a dica. A gente vai somar todas as equações. Tranquilo? Olha só o que acontece quando você soma tudo. O A está aparecendo 2 vezes, o B também, o C também. Aí você vai ter 14 com 9 vai dar 23, né? Divide por 2, você acaba de descobrir que A mais B mais C é igual a 23 meios, ou 23 sobre 2. Tá, Lipe, mas e daí? Pô, cara, isso não é uma coisa boa, não? Porque A mais B, tu sabe que é 9. Na hora de substituir, tu já acha o C. B mais C, tu sabe que é 8. Na hora de substituir, tu já acha o A. E você consegue substituir o A mais C também para achar o B. Então, o grande ponto
é que uma vez que você tem a soma de todo mundo e a soma 2 a 2 nesse caso, você consegue achar direto a terceira variável, entende? Sem ter que ficar fazendo o sistema em si. Ele já está resolvido. Então, se a gente fizer 23 meios menos 9, a gente vai descobrir que o C é 5 meios. 23 meios menos 8, a gente vai descobrir que o A, no caso, é igual a 23 menos 16, vai dar 7 meios. E, finalmente, depois tem que terminar a conta, é claro. O B vai ser 23 meios menos 12 meios, que é o 6, vai dar 11 sobre 2. O que falta para poder fechar? Ele quer a área total que está protegida. Então, ele quer a soma das áreas das 3 circunferências, tudo bem? Área de circunferência, padrão. Aqui a dica em si já acabou, né? É só fazer o πr ao quadrado. Então, vai ser π vezes 25 sobre 4, mais π vezes 49 sobre 4, mais π vezes 121 sobre 4. Fez a soma, o sobre 4 vai permanecer. 121 com 49, 130 com 40 dá 170. Se eu não estou errando conta, dá 195. O que faz sentido, né? Porque a gente já sabe que a resposta é a letra D. Eu deixei o spoiler aqui, tá? Então, realmente, fechou aqui a questão. O grande ponto não é, sem isso você não conseguiria fazer. Não, essa é só a nossa primeira dica. Começamos light. É uma dica para você ganhar velocidade. E aí, quando você ganha velocidade, você consegue fazer mais questões. Tá bom? Vamos para a próxima dica. A dica número 2, ainda dentro do campo da álgebra, agora vai tratar um pouco de polinômios e progressões. Uma situação muito clássica, duas situações, aliás, é quando você tem raízes do polinômio em PA ou em PG. É sempre bom lembrar que, nesse caso aqui, o polinômio é de terceiro grau, consequentemente, ele tem 3 raízes, podendo ser reais, imaginárias, não sabemos, mas ele garante que as raízes estão em PA. Como são 3 raízes e elas estão em PA, costuma ser útil, não vou dizer que é um negócio místico que vai funcionar sempre, mas costuma ser muito útil você escrevê-las em função do cara do meio. Isso para qualquer PA, não precisa ser raiz de um polinômio, não. Qualquer PA, se tem exatos 3 termos, vale muito a pena deixar em função do cara do meio. Na PG, só vale a pena deixar em função do cara do meio se for trabalhar com produto. Se for trabalhar com soma, deixa em função do primeiro mesmo, não tem problema não. Tá? Mas aqui vale muito a pena porque a gente descobre que a soma das raízes nada mais é do que 3b. Concorda comigo? Só que, pelas relações de Girard, lembra que esquece o primeiro termo, ele é o dominante. A partir do segundo, tu tem menos, mais, menos, até acabar o polinômio. A soma, a gente pega nesse carinha daqui. Então, a gente vai ter que essa soma, que é 3 vezes uma das raízes, é menos o menos 3 que estava lá, dividido pelo dominante. A gente está usando aqui as relações de Girard. E aí, se você descobre que 3b igual a 3, é porque o b é 1. Ora, mas esse b igual a 1, tu lembra que é uma das raízes? Tá aqui. As outras raízes eu realmente não sei. Eu teria que fazer mais conta para poder descobrir. Um Breuer-Ruffini, talvez, enfim. Só que tendo esse 1 como raiz, eu sei que o p de 1 é 0 necessariamente. Isso me dá o valor do k. Não é o que ele pediu ainda, mas tem a ver com o que ele pediu. 1 menos 3 menos 6 mais k igual a 0. A gente vai ter que o k é 9 menos 1 vai dar 8. Só que ele não pediu o k. Que bom, né? Porque nem tem nas opções de qualquer forma. Ele pediu o k sobre 2, que vai dar 4, confirmando ali a resposta na letra B. Show de bola? Então, dessa vez, é mais uma abordagem para facilitar a tua vida. Porque sempre que eu falo de raízes em PA especificamente, botando em função do cara do meio, da raiz do meio, né? A soma fica maravilhosa e o produto fica ok. Fica até bonito. Porque vai ter um produto da soma, no caso da soma, pela diferença, vezes o B, que está ali de bobeira. Então, na PA, vale muito a pena botar em função do cara do meio. Na PG não vale tanto, não. Porque se você quisesse fazer uma soma, escrever isso aqui implica fazer MMC. Aí, para uma PG não valeria a pena, não. Seria melhor botar o A, AQ e AQ2.
Agora, se fosse para fazer produto dos termos, escrever em função do cara do meio ia ficar muito legal na PG também. Beleza? Então, essa foi a nossa segunda dica. Vamos para a terceira. Na terceira vai ser uma dica de geometria plana batidaça. Se tu tá indo para a prova sem saber essa, já tá errado e que bom que você está assistindo esse vídeo, tá? Que aí você não comete esse erro. É uma questão de geometria plana misturada com função quadrática, tá? Misturada com função quadrática. Só que se você souber dessa dica, você não precisa fazer nada da função quadrática. Nada. O que poupa muito trabalho, muita energia. Pode ver que essa questão foi do ano passado, tá? Lembrando, já falei isso antes, na SpaceX especificamente, o raio cai sim no mesmo lugar duas vezes. Ele cai sim no mesmo lugar duas vezes. Tanto que fiz até post no Instagram recentemente, pegando alguns comparativos de questões que caíram 1 ou 2 anos antes e caíram também em 2023, tá? Então, fica a dica. Não acho que eu tô viajando, não. Claro, eu posso não acertar a questão, né, de adivinhar o que vai cair, mas a possibilidade existe, tá bom? Ele fala assim: um depósito de munições no formato retangular será construído em um campo de instrução do Exército Brasileiro. A planta da construção prevê que esse retângulo seja inscrito em uma área cujo formato é um triângulo isósceles. Tá, beleza, eu já não desenho um triângulo isósceles, já estou errado. Mas a dica em si é para um triângulo qualquer, tá? Não tem que ser isósceles, não tem que ser equilátero, não tem que ser porcaria nenhuma. Qualquer triângulo tem essa dica. E aí ele dá justamente, não foi à toa, tá? A altura desse triângulo e a base. A altura é 16, a base é 24. Certo? E aí ele fala que vai ter um retângulo aqui dentro, pô. O objetivo é fazer com que esse retângulo tenha área máxima. Foi isso que ele falou. A área máxima do depósito. Se tu fosse fazer essa questão na moral, tu ia chamar as dimensões de x e de y, ia calcular o x vezes y, fazer de repente uma semelhança, ou um Pitágoras, ou sei lá o que tu iria inventar de fazer, para poder achar uma relação entre x e y, e no final cair numa função do segundo grau em uma letra só. Preferencialmente só em x ou só em y. Mas olha só, sempre, e eu disse sempre, não é sempre que eu digo sempre, então sempre que eu disser sempre, você sempre pode prestar atenção. Nossa, eu consegui falar de primeiro. Enfim, sempre que ele falar dessa situação de... Não precisa ser triângulo isósceles, tá? Mas no sentido de retângulo inscrito no triângulo, tá? Esse modelinho, base com base, bonitinho. Sempre que isso acontecer, o retângulo de área máxima ocorre quando estes dois pontos baterem no ponto médio. No ponto médio do lado ao qual eles pertencem, né? Vamos dar nome para os bois, só para eu poder escrever isso e ficar bonitinho? Vamos chamar o triângulo de ABC. E aí o quadrilátero eu vou chamar de PQRS. Beleza? Aí eu vou escrever assim. O retângulo de área máxima ocorre quando? Quem que eu chamei? RS, né? R e S forem pontos médios de seus lados. Médios. Moral da história, o que isso quer dizer? Tá? Primeiro que a gente aceita, né? O desenho não tá aparecendo porque eu fiz um desenho genérico, mas a gente aceita que são pontos médios. E aí vale a ideia de base média. Olha o rolê que legal. O y, que é a altura do retângulo, nada mais é do que a metade da altura do triângulo. E o x, que seria a base do retângulo, nada mais é do que metade da base do triângulo. Porque esse carinha aqui, ó, é base média. Então é metade do lado. Da mesma maneira, esse carinha aqui seria a base média desse triângulo. Isso aqui é a altura, né? Então, se a base média vai ser metade da altura. Maneiro? Legal isso, né? Porque olha só de ler o enunciado,
uma vez que você tenha posse dessa dica no teu bolso, no teu cinto de utilidades, no teu cinto de dicas. O y de cara vale 8 e o x também de cara vale 12. E aí ele não pediu a área, o valor efetivamente da área. É só fazer a altura vezes base, ou base vezes altura. Vai achar 96, confirmando ali a resposta na letra E. Fim de papo. Maneirinho, né? Vamos na próxima dica. Agora a gente vai ir por um caminho que muita gente acha tortuoso, só que eu vou falar a seguinte frase pra você, cara. Quando cai uma questão de arco seno, arco cosseno, arco tangente, etc., tu tem que dar pulinhos de alegria, meu irmão. No ruim, tu vai ter que tomar cuidado de eliminar alguma resposta, como, por exemplo, aconteceu na Escola Naval algumas semanas atrás. Coisa de 2, quase 3 semanas atrás, né? De fato, aconteceu na Escola Naval, já tinha acontecido no IME anteriormente também, no passado, de você ter que achar as soluções, você achar valores e ter que eliminar parte deles. Porque, enfim, dá zebra lá em relação à imagem. Tudo bem, realmente existe essa situação. Mas ela é tão pontual. Ela é tão pontual. Normalmente, as questões de arco, qualquer coisa que já caíram na SpaceX, é pra dar pulinhos de alegria mesmo. Mesmo, assim, de verdade. Então, você viu o que está acontecendo ali, as expressões que ele deu, aplica uma regra, acabou. Qual é essa uma regra? Onde tiver arco qualquer coisa, dê nome. Por acaso ele já fez isso pra gente, né? Arco tangente de x ele já chamou de m. Arco tangente de 1 sobre x ele já chamou de n. Então ele já fez isso pra gente. Vamos traduzir então? O que é o arco cuja tangente é x? O que significa chamá-lo de m? Significa que a tangente de m vale x. Só isso. A mesma coisa no n. A tangente do n vale 1 sobre x. Quase que eu falei y aqui. Tá? Então, qual a moral da história? Apareceu o arco seno, apareceu o arco cosseno. Mesmo que ele, na questão, não dê nome, por favor, nomeie. Chama de alfa, de beta, de A, de B, alguma letra preferencialmente que não tenha na questão ainda. E aí, uma vez que você dá nome para o arco, eu dei nome para o arco. Então significa que a tangente desse arco vale o que está dentro ali do parênteses. Ah, se fosse arco seno. Aí não ia ser tangente, né, jovem? Ia ser o seno. Se fosse arco cosseno, tu já entendeu, né? Fala sério. O cosseno ia ser o valor que está lá dentro do parênteses. Pois bem, e daí? Ele falou que o P é a tangente de m menos n. Aqui a gente tem que lembrar da teoria, claro. Nem tudo é mágico. Tangente da diferença, tangente de um menos a tangente do outro. Só que aqui vai ser mais produto das tangentes. Legal. Vamos traduzir então? Quem é o P? Tangente de m a gente já tinha visto que valia x. E a do n, 1 sobre x. Isso tudo dividido por 1 mais x vezes 1 sobre x. Que vai cortar, inclusive. Faz MMC ali em cima. Tu vai ter x ao quadrado menos 1 sobre 2x, né? Aqui já acabou. Porque olha só. Por que eu não quis substituir antes que o x era 15? Porque fatalmente eu ia fazer mais conta do que eu precisava. Só por isso. Tá? Agora que eu cheguei numa expressão fechada, ele pede para calcular 30p. Tá bom, vamos botar aqui o 30 multiplicando. Então vai ser 30 vezes 15 ao quadrado, eu sei de cabeça que é 225. Isso menos 1. Sobre 2 vezes 15, que adivinha? É 30. Pô, o 30 foi feito para cortar, né? Inclusive, o desavisado que esqueceu de multiplicar por 30 foi sedento ali na letra A. Mas a resposta não é a letra A resposta é a letra D de jeans. Beleza? Então, toma cuidado com isso. Quando aparece questão de arco ou qualquer coisa, muita gente trava, porque realmente a expressão assusta. Arco, não sei o que, não sei o que lá. Muita gente às vezes nem entende o que está acontecendo. Mas arco qualquer coisa é uma função inversa da trigonométrica original. Então, o arco tangente é a inversa da tangente. Literalmente, função inversa. Tá? É a função inversa da tangente. Então, vale toda a teoria relacionada à função inversa. Beleza?
Isso permite que a gente resolva com um pouco mais de facilidade. O único cuidado que você tem que tomar, que foi o que aconteceu na escola naval esse ano, é que o arco tangente, ele tem como imagem o intervalo de menos π sobre 2 até mais π sobre 2 aberto. Se fosse arco seno, vou deixar escrito aqui para tu ter, né? Se fosse arco seno, é a mesma coisa da tangente, só que fechado, porque não tem problema, apareceu mais 90 ou menos 90. E o arco cosseno é de 0 a π. Se eu não me engano, na escola foi arco cosseno, agora eu não lembro não. Não lembro mesmo. O arco cosseno é fechado no zero até o π. Por que isso é relevante? Às vezes, na hora que você faz a conta, acha o valor do x e tal, se você tentar jogá-lo de volta, sei lá, ele deu uma equação que falava que arco tangente x menos arco tangente de 1 sobre x era igual a π sobre 4. Enfim, uma equação dessas aí bestinha. Tu resolve do mesmo jeito. Chama de alfa, chama de beta, joga tangente dos dois lados, porque o que a gente conhece aqui são os arcos tangentes. Enfim, a solução é padrão. Na hora que tu achar os x's, tu vai avaliar basicamente os sinais. Consequentemente, você vai avaliar, uma vez visto os sinais, você vai avaliar qual quadrante esses caras pertencem. E ver se essa relação dos quadrantes faz sentido naquela equação. Essa é a análise mais pesada que você poderia ter de fazer, tá bem? Mas a princípio tu não vai ter que fazer nada disso não. A SpaceX costuma ser bem tranquila nesse aspecto. Claro, né? Pra deixar de ser tranquila, vide a ESA na semana passada. Mas, no geral, a SpaceX ela mantém um padrão bem firme ali, tá? Então, chamou o nome, aplicou a razão trigonométrica correspondente, fechou a questão. Já é? Agora vamos para a dica master, né? Porque deixei por último, obviamente, para tu ficar no vídeo até agora. Obviamente você super poderia ter pulado tudo. Eu espero que você não tenha feito isso. Se você fez, faz o favor de voltar desde a dica número 1. Mas agora vamos falar sobre análise de função composta. Isso já apareceu no SpaceX em dois momentos diferentes, com aparências diferentes. Tinha semelhanças, em ambos os casos se tratava de funções exponenciais, a princípio, né, exponenciais. Uma, o expoente é trigonométrico, que é essa que a gente está olhando. Na outra, o expoente era quadrático, tá? Era uma parábola no expoente. Óbvio que a gente não sabe desenhar o gráfico dessas funções, seria bem esquisito, diga-se de passagem. Vai ter alguns elementos que a gente conhece, né, características exponenciais, etc. Características cíclicas, que é a característica do seno e do cosseno, mas a gente não conseguiria fazer o desenho realmente. Não ia fazer sentido buscar isso, tá? Então a gente vai ter uma estratégia para poder desenvolver esse negócio. Qual é a estratégia? E nada de, vou, né, fazer uma mágica aqui. Não, não. É conteúdo técnico mesmo, tá? É conhecimento técnico. Vamos começar com F, que aí pro G a gente faz mais rápido. Ele fala que o F é raiz de 3 elevado a alguma coisa. O processo vai ser o seguinte. Já que ele pede mínimo de F, vou deixar escrito aqui só para eu não esquecer, vezes o máximo de G. Já que ele pede isso, vamos focar no mínimo de F, né? Para poder entender a relação do mínimo, eu até sei que raiz de 3 elevado a coisa é uma função crescente, a princípio, né? Raiz de 3 elevado a coisa. Só que não está escrito uma coisa simples, está escrito 4 mais 2 seno de 3x. Então a primeiríssima coisa a fazer é chamar esse maluco de U. Só isso, chama de U. Tá? A gente vai começar analisando esse U. É como se fosse um U de x. O U é uma função que está sendo jogada dentro do raiz de 3 elevado a U. Tá bem? Essa função a gente sabe analisar em relação a máximo, mínimo, essas coisas? Sabe, pô. Já que tem a ver com seno, o seno está entre menos 1 e 1. Concorda? Uma coisa entre menos 1 e 1, se você multiplica por 2, acontece o quê? Ela fica entre menos 2 e 2. Se você somar 4, a coisa entre menos 2 e 2 vai ficar entre 2 e 6.
Felipe, não entendi, me perdi, etc. Você pode fazer assim também, só para você não se perder. Multiplica por 2 dos dois lados, que aí você vê a conta acontecendo, tá ligado? Então é mais fácil de você visualizar do que olhar direto para os intervalos. Mas aí é de acordo com o teu costume. Somar 4 dos dois lados, tecnicamente dos três lados, vai te dar isso daqui. Opa, faltou mais 4 aqui. Beleza? Só confirmando que realmente o U está entre 2 e 6. Show de bola? Legal. E daí, Felipe? O meu f de U, que é da forma raiz de 3 elevado a U, eu sei que é uma exponencial crescente. Eu não quero o f mínimo. O menor f, ele acontece para o menor U. Como é que eu sei disso? Eu estou olhando para o gráfico. Quanto mais para a esquerda, menor vai ser o meu U. Quanto mais para a direita, maior ele vai ser. O U não, o raiz de 3 elevado a U. Então, quem é o U mínimo? Eu estou olhando ali em cima que o U mínimo é 2. Então, consequentemente, o F mínimo é o raiz de 3 elevado a 2. Que dá 3, né? Vê se fez sentido isso para você. Se fez, maravilha. Se não fez, vamos fazer o G para ver se começa a fazer sentido. Porque no final das contas é repeteco mesmo, tá? Repara só. O G, ele tá assim, ó. Raiz de 3 sobre 3 é um número entre 0 e 1. Tem que tomar cuidado com isso. 3 cosseno de 2x. Vamos começar do mesmo jeito. Eu só não vou chamar de U para não confundir com o que está em cima. Vamos chamar de V, pode ser? Deixa eu dar uma descidinha aqui que ficou desnecessariamente apertado. Tá bom. Vamos chamar de V, né? Que eu falei. Então, o nosso V de x seria a função 1 mais 3 cosseno de 2x. Eu sei o intervalo que esse V pode assumir? Porque ele não pode assumir qualquer real. O x pode assumir qualquer número real. O V, o U, eles estão limitados. Se fosse uma modular, se fosse uma parábola, qualquer coisa que envolva limitar de alguma forma os resultados, mesmo que o x possa ser qualquer número, eu tenho que ver quais são os valores que o V pode assumir. Seria essa imagem, né? Eu tenho que ver a imagem do G, do V, desculpa. Então, como é que seria? Mesma coisa que a gente fez aqui atrás, né? Cosseno está entre menos 1 e 1, então ficaria entre menos 3 e 3, quando você multiplica por 3. Ao somar 1, fica entre menos 2 e 4. Já vou deixar isso escrito aqui, para eu não me perder. Que o V está entre menos 2 e 4. Uma vez que você achou os valores possíveis para o expoente, aí você analisa a exponencial em si. Porque a gente tem que o G de V é uma exponencial do tipo decrescente, porque a base está entre 0 e 1. Né? Raiz de 3 sobre 3 dá 0,50 e qualquer coisa, quase 0,6. Como eu quero o maior G possível, repara só. O maior G possível ocorre quando o V é o menor possível. Mas eu estou vendo ali que o menor V é menos 2. Então, qual vai ser o maior G possível? Vai ser o raiz de 3 sobre 3 elevado a menos 2, que dá 3, né? Também vai dar 3. Para fechar a questão, então, o F mínimo foi 3 e o G máximo foi 3 também. Então, a nossa resposta vai ser 9, como a gente já esperava ali pelas opções. Resposta letra D de jeans. Maneirinho isso aí, né? Cara, lembrando, né? Não importa o que está no expoente. Pode ser uma parábola, pode ser uma modular, enfim. Na prática, o que você está fazendo é analisando uma função composta. Tá? Isso poderia ter acontecido, sei lá, eu posso jogar log do seno de alguma coisa. Eu podia ter feito log do módulo do seno para garantir que é positivo. Qualquer coisa dessas. Não precisa ser exponencial. Tá? A metodologia de você olhar para quem está dentro, chamar de uma letra,
analisar essa letra e só então voltar para a função macro, né, para a função de fora, isso ajuda muito, no mínimo, a organizar o pensamento na hora da prova. Pode ver que a gente conseguiu resolver essa questão sem, oh meu Deus, grandes problemas. Fechou? No mais, desejo a todos vocês uma excelente prova. Não deixa de curtir o vídeo, essa coisa toda, mandar para aquele teu amigo que vai fazer a prova também. Para os amigos, né? Para o concorrente tu não precisa mandar não, porque eu entendo que você vai querer passar por cima deles. Mas, no geral, façam uma excelente prova, tanto no sábado quanto no domingo. Não deixem de, enfim, batalhar até o último momento. Nada de sair antes do final da prova. Isso não faz o menor sentido se você está fazendo a vera o concurso. Cada questãozinha ali, né? Cada luta que você vai ter em cada questão pode fazer a diferença para você conquistar a tua farda. Tá? Então, no mais, as melhores energias para vocês. Muito obrigado por me acompanharem até aqui e vejo vocês fardados. Valeu!